Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João. Evangelho de João 15, verso 16. Vamos ler juntos? Todos vocês comigo, vamos lá? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Acho que eu falei com toda a igreja, então não conversa agora, olha para frente, vamos ler todo mundo junto, de novo, vamos lá? Vocês... Diga amém. Quero conversar um pouco com você hoje sobre essa palavra. E às 9h30 os supervisores irão com seus líderes. Nós não vamos passar mais nenhum tadel desse horário das 9h30 para que os supervisores tenham pelo menos 30 minutos de ministração com seus líderes. A gente conversou isso hoje de manhã. Às vezes extrapola, mas daqui para frente não vai mais extrapolar. Pode ter certeza. Diga amém. Eu quero falar um pouquinho sobre influência, sobre legado. Eu acredito que Deus tem uma palavra muito forte hoje para o seu coração. Se você quiser receber, se você permitir que o Senhor faça. Esse texto a gente conhece bem, mas eu quero olhar para essa palavra, primeiramente, olhando para o primeiro grupo que Jesus discipulou, treinou, capacitou e enviou. Eu sei que esse texto de João 15 tem a ver não só com os 12, mas tem a ver com todos os discípulos de Jesus de todos os tempos. Mas hoje eu quero começar olhando para o grupo mais específico. E eu quero pensar com você nas palavras de Jesus dizendo: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E eu escolhi e lhes dei uma missão. E a missão é que vocês possam dar muito fruto. Frutos que permaneçam para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido irmão, que está aqui hoje à noite. Olhando para essa escolha de Jesus, nós vamos aprender algumas lições que eu considero extremamente interessantes. E como eu disse, vou olhar um pouco para a vida dos 12 hoje, os 12 primeiros de Jesus. Eles não começaram já sendo os 12, eles começaram Jesus chamando discípulos. Mas no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos de 13 a 19, nós lemos que o Senhor Jesus subiu ao monte. Depois de ter passado uma noite orando, ele sobe ao monte e chamou a si aqueles que ele quis para virem a ele. E ele escolheu dentre os discípulos 12. E a esses 12 ele deu o título de apóstolos. E a primeira palavra que nós lemos é que Jesus os chamou para que eles estivessem com Ele. Ou seja, a primeira coisa era estar com Jesus. E depois do resultado de estar com Jesus seria a pregação. É o que o texto está dizendo. E aí vem os nomes deles. Vai dando o nome de cada um deles, Simão, e vai falando. Agora, ó, preste atenção. Para ser um apóstolo de Jesus,
a pessoa, o homem, um dos apóstolos, ele teria que ter assistido o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Ele teria que ter visto o Espírito Santo descendo sobre Jesus e permanecendo sobre ele lá no Jordão. Ele teria que ter acompanhado os 3 anos ou 3 anos e meio do ministério de Jesus. Ele teria que ter assistido Jesus sendo crucificado e morrendo na cruz. Mas ele teria também que ter visto e convivido com Cristo ressuscitado. Teria que ter recebido a ministração de Jesus. Esses requisitos estão no Evangelho de Lucas, esses requisitos estão em Atos capítulo 1. É aquela palavra de Pedro para aquele grupo que ficou. Voltando a esse assunto, eu só falei desses requisitos porque esses 12 assistiram o batismo. Você sabe que um deles falhou, foi Judas. Falhou no sentido que, inclusive, suicidou-se. Mas ele foi substituído por Matias, que também tinha acompanhado desde o batismo. E tinha passado por esses requisitos todos. Ele é eleito em Atos 1. Pois bem, olhando para eles, e mesmo olhando para Matias, nós vemos que esses homens passaram a andar com Jesus 24 horas por dia. Diga comigo, andaram com Jesus 24 horas por dia. Vocês estão acordados? Fala mais forte. Andaram com Jesus 24 horas por dia. Todos aqueles requisitos, desde o batismo, o ministério, os milagres, tudo que Jesus fez, tomando café com Jesus, almoçando com Jesus, jantando com Jesus, dormindo com Jesus, 24 horas por dia. E aí tem uma questão. O que eles fizeram? Quantos deles realmente exerceram influência? Se olharmos para um dos temas que nós vamos estar trabalhando, liderança influenciadora. Quantos deles exerceram liderança influenciadora? Mais uma pergunta. Quantos deles nos deixaram um legado? Quantos nos deixaram um legado? Se tem um carro com vidro aberto aí, é melhor ir lá, porque senão daqui a um pouco alaga tudo lá, tá? Olha para mim. Quantos nos deixaram um legado? Você sabia? Olha para cá. Que só 3 deles, dos 12, um morreu, foi Tiago, o segundo mártir do cristianismo. Sobraram 11, porque Matias substituiu Judas. Agora é para mim, igreja. Dos 12, só 3 exerceram liderança influenciadora. Só 3, diga só 3. Queria relembrar como é que foi isso. Primeiro, tudo começa com a obediência ao chamado. Se você olhar para Mateus capítulo 4, por exemplo, de 18 a 22, você vai ver que Jesus passou pelo lago da Galileia, ele vê Pedro e ele vê seu irmão André, ele chama. Eles largam as redes e vão imediatamente. Mas na frente ele vê Tiago e João, ele os chama, eles largam tudo e o seu pai vão e seguem. Obediência imediata, diga obediência imediata. Em Mateus capítulo 9, verso 9, nós temos o próprio chamado de Mateus. Ele era um coletor, um fiscal de rendas. E Jesus passa pela coletoria e fala, segue-me. Ele deixa tudo e segue a Jesus. Todos eles começaram bem. Diga, todos começaram bem. Todos, por quê? Todos eles, ao serem chamados por Jesus, eles não resistiram ao chamado. Eles obedeceram imediatamente. E eles passaram a andar com Jesus. E como eu disse, eles passaram a conviver com Jesus 24 horas por dia, por 3 anos, e alguns por 3 anos e meio. Eles foram discipulados por Jesus. O discipulador deles foi o próprio Jesus.
Quando o texto de Marcos 3 e Mateus 10 e outros textos mostram os nomes deles, esses 12 homens passaram a ser homens íntimos do Senhor Jesus. Olha para mim. Todos os 12 receberam o mesmo nível de ensinamento. Digo, o mesmo nível de ensinamento. Todos eles tiveram as mesmas experiências. Por exemplo, todos eles viram Jesus andar sobre o mar. Todos eles participaram do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Todos eles viram Lázaro ser ressuscitado após 4 dias de morto. Todos eles viram Jesus limpar os leprosos. Viram Jesus curar os cegos. Viram Jesus libertar os endemoniados. Em outras palavras, os 12 viram centenas e centenas e provavelmente muitos milhares de milagres. Milhares de milagres. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, libertar os cativos. Eles viram tudo, sinais e maravilhas. É claro que teve 3 deles que viram um pouco mais. Não de mais de milagres. Eles desenvolveram um pouco mais de intimidade. Mais uma vez, os 12 receberam as mesmas informações de Jesus. Receberam a mesma capacitação, a mesma graça, o mesmo favor. Mas receberam também a mesma ordem. Terceira coisa que eu quero enumerar. A comunhão e a intimidade com Jesus é a base. É a base para um ministério bem-sucedido, é a base para uma célula bem-sucedida, é a base para você ser bem-sucedido. Diga amém. Diga amém, igreja. Está frio lá fora um pouquinho, mas aqui dentro tem que estar o fogo do Espírito. Diga amém. Comunhão e intimidade é a base. É a base para o ministério bem-sucedido. E aí nós vamos olhar para 3 aí que tiveram esses momentos mais íntimos com Jesus. Em alguns momentos mais íntimos da vida de Jesus, do seu ministério, naqueles 3 anos, dos 12, 3, Pedro, Tiago e João, tiveram alguns momentos importantes. Por exemplo, Lucas, capítulo 8, versos 49 a 56. Nós lemos que Jesus foi até a casa de um homem chamado Jairo. E Jesus vai lá para ressuscitar a filha dele que havia morrido. Lucas 8, de 49 a 52. A 56. Pode ir colocando. E aí você vai ver uma coisa interessante. Próximo versículo. E aí Jesus fala, não tenha medo, vai lá, próximo. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai da criança. Pai e a mãe da criança. E Jesus vai lá e ressuscita. Ou seja, esses 3 têm agora um privilégio mais raro com Jesus. Lá no Monte da Transfiguração, Mateus 17, de 1 a 8, a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus separou uma noite de oração. E naquela noite de oração, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E passou a noite toda orando. Naquela noite, a Bíblia diz que o rosto de Jesus, no meio da escuridão, começa a brilhar como o sol ao meio-dia. Eles tiveram uma experiência tremenda. E o Pai desce até ali. E o Pai traz consigo Moisés e Elias, que estão ali falando com Jesus. Uma experiência maravilhosa. Essa experiência foi exclusiva para Pedro, Tiago e João. Eu não vou entrar aqui no detalhe da experiência, porque eu quero enfatizar uma outra coisa. Lá no Getsemane também, quando Jesus, Mateus 26, de 36 a 40, nos mostra Jesus indo para o Getsemane, e ele chega lá no jardim, ele deixa os 8, que o Judas já tinha ido, deixa os 8 um pouco para trás, e ele pega novamente Pedro, Tiago e João, e adianta um pouco mais, e se ajoelha, e começa a orar. Ou seja, esses 3 tiveram momentos íntimos com Jesus. A outra coisa que quero enumerar é que o comprometimento com a missão que Jesus começou é fundamental. Vamos para João capítulo 20, versos 21 e 22.
Aqui nós temos Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado, Ele fala com os 11 aqui. E Ele disse uma coisa: como o Pai me enviou, também estou enviando vocês. Quando Ele termina de dizer isso, Ele toma uma providência. Ele sopra sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Diga amém. Mas Ele está querendo comprometimento, posicionamento. Ele está transferindo a missão que Ele recebeu do Pai. Ele está dizendo: a missão que eu comecei, agora é a missão de vocês. Agora está na mão de vocês. Queria lembrar vocês que como igreja, nós existimos para dar continuidade à missão que Jesus começou. Diga amém. Mais um ponto que eu quero enumerar. O poder do Espírito Santo é a chave para o sucesso do ministério. Veja bem que antes de Jesus enviar os discípulos para dar continuidade, Ele sopra sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Jesus não autorizou ninguém a pregar sem antes receber o poder do Espírito Santo. Diga amém, igreja. Em Lucas 24, 49, Jesus ressuscitado, Ele olha para os seus apóstolos e diz: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha a palavra: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 1, de 4 em diante, Ele diz: permaneçam aqui. Fica aqui porque não saia de Jerusalém, espere a promessa de meu Pai. Ele está dizendo: não sai por aí pregando de receber o poder. Verso 5, qual a promessa? João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga amém. Ou seja, olha para mim, você vai entender onde que eu estou querendo chegar. Esses homens andaram com Jesus 3 anos ou 3 anos e meio, foram ensinados por Jesus, discipulados por Jesus, foram cuidados por Jesus nos mínimos dos mínimos detalhes. Olha para mim, igreja. Jesus ensinou eles até como se sentar numa festa. Jesus, por exemplo, está lá em Marcos, Ele diz: quando vocês forem numa festa, não sentem na primeira fileira, não sentem nas primeiras cadeiras, senta lá atrás, porque se você sentar na frente, pode ser que estava reservado para alguém. E aí o dono da festa vai dizer: ó, vai lá para trás que essa cadeira está reservada. Jesus disse: senta lá atrás, vai ficar honroso, vai ficar legal se o dono da festa te chamar para frente. Você vai ser honrado na frente de todo mundo. Jesus ensinou os caras até como se sentar, até como se comportar em público. Pega desse detalhe, desde como entrar numa festa, até como dar continuidade à missão. Ensinou os detalhes. Ensinou como orar, ensinou como pregar, ensinou como ensinar, ensinou como ministrar cura, ensinou como libertar as pessoas. E por fim, antes de enviá-lo, disse: eu estou dando o Espírito Santo. Olha para mim que tem uma coisa muito séria agora. O poder do Espírito Santo, Atos 2. Aqui eles estavam em 120 agora. Tinha os 12, porque o Matias já tinha assumido o lugar de Judas Iscariotes. Foi eleito em Atos 1. Atos 2 estão os 12. A equipe está completa. E juntando tudo, estavam em 120 pessoas. E o texto, Atos 2, por favor, projeta. O texto vai dizer para a gente: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som. Encheu toda a casa que estavam reunidos. Bom, já preguei sobre isso, nós já pregamos várias vezes sobre isso. Mas o verso 4 vai dizer: todos foram cheios do Espírito Santo. Diga: todos foram cheios do Espírito Santo. E eles até começaram bem. Porque no início da história da igreja, eles foram bem. A equipe estava completa lá em Jerusalém. Eles foram bem. Começaram a ajudar, trabalhar, discipular. 120 tinham cuidado de 3.000 convertidos, logo de cara. Mas eu estou falando de influência. Estou falando de legado.
Agora, onde que eu queria chegar? Vou chegar agora com você. Espera aí. A questão é, olhando para os 12. Se os 12 andaram com Jesus 3 anos e meio ou 3 anos. Se os 12 receberam o mesmo ensinamento. Se os 12 receberam a mesma unção do Espírito Santo. E receberam. Atos 2, está claro? Se os 12 receberam tudo de Jesus. Toda a autoridade. Se você der uma olhada em Lucas 9, 1 e Lucas 10, 1. O texto vai dizer para a gente que Jesus disse: eu estou dando a vocês autoridade, olha aí. Olha para frente, igreja. Reunidos os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Não era qualquer demôniozinho, não foi expulsar só os tranca-rua dali. Ele não falou isso. Estou dando autoridade para vocês expulsar todos os demônios e curar as doenças. Os caras receberam autoridade, discipulado profundo, 24 horas por dia, autoridade sobre os demônios, o poder do Espírito Santo, graça, sabedoria, coragem, ousadia. Pergunta, olha para mim, é aqui que eu queria chegar. Por que só 3 influenciaram? Eu quis pregar essa palavra hoje. Nós tivemos um fim de semana extraordinário. Nós temos o Dr. Randy Clark aqui, sexta, sábado, domingo. Foi sobrenatural, mas eu precisava te falar isso hoje. Porque às vezes você recebe uma grande visitação de Deus e você fica estagnado, parado. E ela começa a morrer. E a unção parece que vai se esvaindo. Esses homens aqui, eu vou te dizer por quê. Vou te responder por quê que esses 12... É claro, vamos tirar o Tiago. No começo ele começou até bem, estava indo bem, fazia parte da liderança, mas o Herodes mandou degolar o Tiago. Está em Atos 12. Então, ficaram 11. Dos 11, por que só 3? Se os caras receberam, olha para mim, igreja. Se os caras receberam o mesmo nível de instrução, a mesma capacitação, se eles viram os mesmos milagres, se eles receberam o mesmo dom do Espírito Santo, a mesma graça, a mesma autoridade que Pedro tinha, o Matias tinha. O mesmo dom do Espírito Santo que o Pedro tinha, o Matias tinha. Por que só 3 se destacaram? Olha para mim e eu vou te dar algumas respostas. Primeiro, diga comigo, posicionamento. Agora diga determinação. Coragem. Perseverança. Trabalho árduo. Diga vida na palavra. Diga oração. Se você for ver, sem essas coisas ninguém é poderosamente usado por Deus. O que nós temos sobre os outros 8, o que nós temos escrito por aí, na Bíblia não temos quase nada. O que nós temos faz parte da tradição da igreja. Eu tenho alguns livros, Treinamento dos 12, muito bom, recomendo se alguém quiser ler. Eu tenho o livro 12 Homens, uma Missão, também recomendo se alguém quiser ler. Eu tenho outros livros bons sobre isso. Mas esses livros são baseados apenas na tradição, não na Bíblia, porque o Novo Testamento não revela o que esses outros 8 fizeram. No início de Atos, como eu disse, eles vão bem. Mas ao que me consta, no início, nos primeiros 18 anos da história da igreja, 18 anos, desde o dia da descida do Espírito Santo até completar 18 anos, eles não tinham nem mesmo se envolvido com missões mundiais. Ficou chocado? Eles ficaram em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Foram a alguns lugares por ali. Ah, mas tem igreja em Antioquia, tinha igreja em outros lugares. Sim, por aqueles que foram dispersos. Os discípulos que foram dispersos. Filipe ganha Samaria. Ele não era um dos 12.
Ele tinha sido eleito lá em Atos 6, como um dos líderes para cuidar da ação social. Barnabé se tornou um poderoso pregador, mas morreu também, e não era um dos 12. Sabe quem foram os 3 que se destacaram? Quem foram os 3, igreja, que se destacaram? Hã? Pedro, Tiago e João? Não, Tiago morreu. Vocês estão aonde? Acabei de falar que ele morreu. Quem destacou-se foi Pedro, João e Mateus. O destaque que nós temos é de Mateus, Pedro e de João. Fala, mas peraí, os homens foram treinados por Jesus. Como é que a gente sabe que esses 18 anos eles não fizeram? Presta atenção, igreja. Não conversa agora não. Porque Paulo se converteu ao Evangelho lá entre o 5º e o 7º ano da história da igreja. E ele não foi ser apóstolo no outro dia. Ele ficou 3 anos orando no deserto da Arábia. Ele ficou 10 anos lá em Tarso, quase que incomunicável. Soma aí. 3 anos orando no deserto da Arábia. Soma mais 10 anos lá em Tarso. Soma os 5 anos. No mínimo você vai ter 18, 19 anos. 18 anos. E Paulo e Barnabé foram os primeiros escolhido para missões mundiais. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 1 e 2. O que você está querendo dizer, pastor? Olha para mim. Você pode ir em tudo que for conferência. Você pode ir em tudo que for congresso. Você pode pedir os maiores homens de Deus para botar a mão na sua cabeça. Você pode fazer uma série de coisas. Enquanto você não orar, e não colocar a mão na massa, e não se posicionar e dizer, eu vou fazer, e começar a fazer, você vai ficar estagnado. Pedro se destaca por quê? Porque assume a liderança. Influencia porque se posiciona. Assume com coragem. E é tão cheio do Espírito Santo quanto os outros. Mas ele começa a fluir numa dimensão de liderança fantástica. Os primeiros 12 capítulos de Atos que temos é a influência da liderança do apóstolo Pedro. O João se destaca. Ele vive uma vida longa. Ele vai morrer com mais de 90 anos. E lá, entre o ano 91 e 94 da era cristã, ele recebeu, lá na ilha de Patmos, a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. E ele escreve o Evangelho de João, as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o Apocalipse. Diga amém. Fruto de oração, de vida da palavra, de intimidade. O Pedro escreve, 1ª e 2ª Pedro, mas tem uma influência fantástica no início da história da igreja. E Mateus, por quê, pastor? Pega o Evangelho de Mateus. Onde um Novo Testamento for lido, alguém vai ler o Evangelho que esse apóstolo escreveu. Ele deixou um legado tremendo. E milhões, talvez bilhões de pessoas vão estar no céu, porque leram esse Evangelho e tiveram um encontro com Jesus, o Filho de Deus. Diga amém. Mais uma vez, por que 12 foram treinados? E você só tem um destaque de 3. Você acha que os outros tivessem se destacado? O Espírito Santo não teria registrado? Teria. Ele registrou destaque de gente tão simples. Paulo cita tantos nomes. Mas você não vai ver mais o nome deles no Novo Testamento. O que eu estou tentando te dizer hoje à noite, irmão. Se você quer influenciar alguém, começa a fazer algo para Deus com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos hoje. Tem gente que está esperando sei lá o que para começar a fazer. Você tem que se posicionar. Você tem que se levantar. E você tem que dizer, eu vou fazer para o meu Deus e para a glória dEle. Eu sei que essa palavra talvez você vai pensar, mas essa palavra era só para os pastores. Não, essa palavra é para cada um de nós que quer deixar uma marca. Que quer deixar uma marca como filho de Deus.
que deixou a marca como homem de Deus, como mulher de Deus. Diga amém. E aí você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Você vai esperar a próxima conferência? Ou você vai se posicionar? Você vai se levantar e dizer: Deus, me usa como eu sou, me usa onde eu estou, porque eu me levanto em teu nome, me levanto na tua autoridade. Amém, amados? O que eu tentei dizer foi: embora você seja discipulado pelo próprio Jesus, se você não se levantar e colocar a mão e começar a fazer e dizer eu vou, tudo que você recebeu pode cair por terra. A unção, ela só aumenta à medida que você se envolve com a missão. Quanto mais você se envolver, mais a unção vai aumentar. Quanto menos você se envolver, mais você vai se esfriar. Eu te encorajo. Nos próximos domingos eu vou estar pregando uma série de mensagens que não vai dar para pregar no domingo. Eu antecipei hoje para os pastores um pouquinho lá. Eu vou falar sobre decretos de fé. Vai ser um negócio muito sério para você. Você vai aprender sobre isso. Você vai ser capacitado sobre isso. Nos domingos e nas terças-feiras. Vamos falar algumas vezes sobre isso. Vamos enfatizar bastante isso. Mas eu quero hoje encorajar você a se deixar usar. O que eu estou te falando é tão sério, que o apóstolo Paulo, que se converte lá na frente, que vai entrar no ministério para valer 17 anos antes, porque ele ficou 1 ano lá na igreja de Antioquia, e com 18 anos que ele é separado lá, 18 anos da história da igreja já na terra, cerca de 18 anos, ele começa a trabalhar. E sabe o que ele escreve em 1 Coríntios 15? Sabe o que ele escreve? Abre lá em 1 Coríntios 15. Primeira carta, vai passando um pouquinho, vai passando, continua, vai mais, vai com calma que senão não leio, vai mais, vai, continua. Presta atenção. Olha o que Paulo diz. Será que você tem motivo de estar dizendo o que eu te disse? Presta atenção, olha para frente. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. E depois ele disse: não eu, mas a graça de Deus foi comigo. Ou seja, o trabalho de Paulo superou os outros. É o que ele deixou registrado. Porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele não ficou dizendo assim: ó, está chovendo, não vou hoje. Está frio, não vai dar. Está calor, não vai dar. Estou gripado hoje, não vai dar. Então eu estou assim, não vai dar. Ele não fez isso. Ele foi e ele disse: eu estou como um atleta disciplinado que está correndo porque quer terminar aprovado. Se você vai para 1 Coríntios 9, de 24 a 27, ele diz: eu corro, eu tenho um alvo, eu sou determinado, eu estou olhando direto para a linha de chegada, eu sei o que estou fazendo. Ele disse: eu estou olhando, porque eu quero não apenas pregar aos outros, eu quero fazer de tudo para salvar o maior número possível. E eu quero terminar aprovado. Diga amém. Eu quero ver meus líderes aqui, como o apóstolo Paulo, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, mas determinados a dizer: eu vou até o fim. Diga: eu vou até o fim. Diga: eu estou determinado. Diga: eu me posiciono. Diga: eu estou na corrida para nunca mais olhar para trás. Diga: eu estou na corrida olhando firmemente
para Jesus, autor e consumador da fé. Diga amém. Diga, eu não vou desperdiçar a unção que recebi. Diga, ela vai se multiplicar. Vai se multiplicar. Vai se multiplicar. Vai se multiplicar. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai crescer em sabedoria, em graça, em autoridade. O poder de Deus vai estar cada vez maior, fluindo cada vez mais da sua vida. Porque quanto mais você se envolver, mais Deus vai usar você. Mas Ele vai te capacitar, te empoderar, te dar sabedoria e autoridade espiritual. Diga aleluia. Eu fiquei pensando sobre esses homens. Que privilégio andar com Jesus. O Paulo nem teve esse privilégio. Ele diz, ele apareceu a mim como um abortivo, um nascido fora de tempo. Ele diz, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Agora olha bem para mim. Fala, pastor, foi eles, né? Pois é, eles já estão tudo lá no céu. Agora é a nossa vez. A tocha está comigo e está com vocês agora. Aquele que diz, eu sou a luz do mundo, agora olha para você e diz, vocês são a luz do mundo. Amém? Se depender de você, a tocha vai apagar ou ela vai ficar cada vez mais acesa? Levanta sua mão e fala, a tocha está comigo agora. Diga, está comigo agora. Pela fé, segura ela aí. Diga amém. Diga amém. Diga, a tocha está na minha mão. Diga, ela não vai se apagar. Ela vai ter, diga ela, a cada dia, ela estará mais acesa. Agora diga assim, e na hora certa, eu vou transferir para um discípulo. Diga, só na última hora. Diga, mas a minha tocha, pode ter certeza, vai permanecer acesa até o último minuto da minha vida. Diga, para que o Cordeiro de Deus, diga bonito, para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sacrifício na cruz. Diga aleluia. Dá um aplauso ao Cordeiro. É para ele, então faz melhor para ele. Doze homens, uma só missão, só 3 exerceram influência. E o quarto que exerceu influência, o apóstolo Paulo. Olha para mim e deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que você quer imitar nessa corrida? Você pode ser como os outros 8 lá, dos 12? Você pode ser como os 3? Você pode ser como Paulo. A boa notícia é assim. Deus te ama tanto quanto Ele amou cada um deles. Vou repetir. Deus te ama tanto quanto Ele amou a cada um deles. O mesmo ministério que eles estiveram debaixo, você está debaixo dele. As mesmas promessas. O mesmo Jesus. O mesmo Espírito Santo que capacitou eles, capacita você. A mesma graça que foi dada a eles, é dada a você. Diga amém. Vamos ficar em pé. Eu te encorajo a dar a mão para o seu vizinho de cadeira, fechar o corredor. Vamos ter um tempinho de oração aqui agora. Levante a mão da pessoa que está do seu lado. Você está segurando a mão de um guerreiro, uma guerreira de Jesus. Agora começa a orar bem forte. Começa, fecha seus olhos, ora. Você pode ir além.
Você pode ser mais intenso. Abra sua boca, irmão. Profetiza, profetiza, profetiza. Declara a palavra. Vai, meu irmão. Em nome de Jesus, seja mais intenso, clame mais alto, clame mais forte. Conduza a oração bem forte. Espírito Santo de Deus, Pai, nós ansiamos pelo Teu toque, ansiamos pelo Teu fogo. Pai, incendeia-nos, derrama sobre nós a Tua unção, derrama sobre nós o Teu toque. Levanta-nos, Senhor, como o Senhor levantou Pedro. Levanta-nos, Senhor, como o Senhor levantou Paulo. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, levanta os guerreiros, Senhor, levanta as guerreiras, Senhor, levanta os homens de Deus que farão a diferença na nação. Levante as mulheres de Deus que serão exemplo por onde andarem. Levanta, Senhor, levanta os jovens, levanta os adolescentes, levante as crianças, levante todo aquele que se coloque diante do Senhor. Pai, nós cremos no mover poderoso do Senhor, nós cremos no novo tempo, nós cremos, Pai, que o Teu Santo Espírito irá soprar novamente como nunca antes, Senhor. Pai, sopra como em Atos, sopra como em Pentecostes, derrama o fogo do céu, Pai, sobre nós. Acende a chama, acende a chama, acende a chama. Oh! Prepara a Tua igreja, Senhor. Desperta, 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 igreja, desperta, igreja, desperta, igreja. Há um novo tempo e uma nova unção do Senhor. Em nome de Jesus. Dá um lindo aplauso a Jesus. Dá um mais forte para Ele.